Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate político. Aqui é Letícia Barbosa, agradecendo a sua audiência e sua participação em mais uma terça-feira conosco. Hoje nós estamos aqui em um programa muito especial, onde trouxemos um convidado ilustre, Dr. Marco Aurélio Choi. Seja muito bem-vindo. Letícia, toda a equipe aqui do Convergente, todo mundo aqui do debate político. E é muito legal estar aqui do lado de cada câmera, viu, Letícia? Porque eu acompanho as entrevistas, as suas entrevistas aqui. Eu disse, poxa, que bom voltar, né? Que bom estar aqui de novo. Me sinto absolutamente em casa, à vontade, para ter esse papo descontraído com você e com os nossos web espectadores que estão acompanhando a gente, com certeza. E vai ser uma entrevista bem agradável. Então, estou pronto aqui à sua disposição, meu amigo. Olha, nós ficamos muito felizes com a sua participação. Como você falou, você já é de casa, já veio aqui em outras oportunidades, falando um pouco sobre o direito eleitoral também, que é uma área da sua atuação fortíssima. E hoje nós estamos aqui para falar sobre diversos assuntos. Aqui no nosso debate político, nós temos uma audiência fiel, não somente da nossa capital, mas também dos interiores do estado do Amazonas. Então, em virtude disso, nós queremos lhe dar um espaço para você se apresentar, falar um pouco da sua trajetória para aqueles que não lhe conhecem. Muitos conhecem, nós sabemos disso, mas para os nossos amigos interioranos, nós gostaríamos que você se apresentasse. Que bacana, né? Primeiramente, desejar aqui uma felicitação para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu sou o Marco Aurélio Choi, quem não teve a oportunidade de me conhecer, sou advogado de profissão, né? Sou advogado aí militante há mais de 22 anos, né? E fui dentro da advocacia. Tive a oportunidade, a honra de ser escolhido pelos meus colegas advogados e advogadas como presidente da nossa OAB, da nossa entidade de classe, da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas, por 2 oportunidades como presidente, fui vice-presidente uma vez, fui presidente 2 vezes, fui eleito conselheiro federal 2 vezes, sempre nessa trincheira da representação da advocacia, né, recebendo esse sentimento da advocacia com o senso de servir a advocacia. Mas também na OAB, Letícia, eu tive a oportunidade, e eu costumo dizer que o nosso trabalho à frente da OAB tem 2 grandes frentes, né? Uma frente do ponto de vista interno da defesa dos interesses da advocacia, das prerrogativas da advocacia, e de um interesse externo que são os compromissos históricos que a OAB tem com a sociedade brasileira e com a sociedade amazonense. Então, na OAB nós também, eu costumava dizer, que a ordem, a casa das boas causas da sociedade amazonense, e aí nós trazíamos para as trincheiras da ordem debates importantes para a sociedade amazonense. Então, por exemplo, na pandemia nós tivemos ações, uma ação civil pública contra as operadoras de plano de saúde que estavam se recusando a atender pacientes com Covid dentro do período de carência do plano, para que fosse atendido. Tivemos uma ação contra a União Federal para o fornecimento de medicamentos e insumos prioritariamente para o estado do Amazonas, né? Tivemos ações contra apagão de energia elétrica, aumento de tarifas de transporte, de tudo que você possa imaginar, a OAB, vou usar a expressão aqui, se meteu, né? Mas sempre no interesse da sociedade amazonense. Eu sempre recordo essa passagem, Letícia, e deixar advogado falar é fogo, né? Senão não para mais aqui. Um dia eu estava num estacionamento de shopping, e logo que os shoppings reduziram aquele período de carência, que antes eram de 30 minutos sem pagamento do estacionamento, para 15, né? Todos ali orquestradamente reduziram. E uma senhorinha que estava na minha frente, eu era presidente da OAB na época, perguntou de mim assim, poxa, e a OAB vai fazer o quê? Eu fiquei pensando, o que a OAB tem a ver com isso? Mas, ao mesmo tempo, né, me enchi de orgulho, porque aquilo ali era o reflexo, era a legítima expectativa de uma cidadã da cidade de Manaus, na ânsia de obter respostas de uma entidade que ela acreditava muito, que ela acreditava essa confiança. Né? Numa pesquisa recente de confiança, né, o Conselho Federal da OAB se mostrou, né, confiável e detém a confiança do povo brasileiro de aproximadamente 80% do povo brasileiro. Então, assim, essa legítima confiança que as pessoas têm na OAB que nos trazia a responsabilidade das respostas para a sociedade também, para esse serviço que a OAB prestava. Internamente, na defesa dos interesses dessa advocacia, né, e, ao mesmo tempo, na defesa dos interesses da sociedade amazonense. Perfeito. Além disso, você também é procurador do município de Manaus e nós gostaríamos de saber, dentro dessa relação,
Como é que você avalia a relação entre o poder público e a advocacia privada? É isso, né? Eu sempre gostei muito da advocacia e exerci a advocacia privada desde o começo, mas eu sempre tinha na cabeça, Letícia, que eu tinha necessidade de ter um salário no final do mês para ajudar a pagar meus boletos, né? Que esses boletos são implacáveis, né? E aí o que acontece, né? E a advocacia é essa grande instabilidade, né? Hoje a gente inegavelmente vive uma crise da advocacia. Eu costumo dizer que a advocacia é um pedaço do Brasil, então se o comércio sofre crise, se a indústria sofre crise, a advocacia também sofre crise. E aí eu tinha essa necessidade, tem que ter um salário certinho ali no final do mês para poder fazer os compromissos, bancar a prestação ali, né? E aí eu prestei concurso, né, para a Procuradoria do Município, né, para a PGM, logrei êxito, estou lá na PGM desde 2009 e exercendo o cargo de procurador do município, tive a oportunidade de ser procurador-geral do município em dada oportunidade e concilio, né, essa atividade da advocacia pública, né, quero fazer o registro que esse cargo de procurador-geral é o único cargo dos cargos de secretários, né, em status de secretário do Executivo que permite a advocacia, né? Sim. Obviamente que naquele período você só pode exercer como procurador-geral a advocacia no âmbito da própria administração pública municipal, né? Nenhum outro cargo de secretário, né, permite esse exercício da advocacia, tornam, consequentemente, a pessoa, inclusive, incompatível com o exercício da advocacia. Mas isso me permitiu, né, ter a tranquilidade de conseguir, né, ser seletivo, inclusive, na minha advocacia privada, mas desenvolvo essa advocacia privada ainda com os meus sócios, com o Daniel, com o Ney, aos quais mando aqui um abraço, carregam o piano, né, porque nesse período que eu tive na OAB, Letícia, você acaba sendo envolvido com tantas questões, com o tempo que a representação da classe te toma, e os meus sócios ajudaram muito a carregar o piano nesse período que eu estive ali emprestado para a direção da OAB na defesa dos interesses da advocacia. Mas sempre conciliando, né, esse trabalho da advocacia pública como procurador, mas ao mesmo tempo o trabalho como um advogado privado, do exercente da advocacia de verdade, da advocacia militante e ainda dando aula, né, porque eu ainda tenho essa vocação. Eu desde 2004 sou professor universitário, já tive a oportunidade de ser professor de 9 cursos de Direito aqui de Manaus. É uma cachaça essa questão da docência, da sala de aula. E aí eu sou professor concursado da Universidade do Estado, da UEA, desde 2008. Né? Inclusive você fala para o público do interior, né? Hoje o nosso curso de Direito da UEA, ele chega para 13 municípios do interior do estado do Amazonas, sob o regime presencial mediado. Semestre que vem ele já chega a um 7º período e eu vou ter oportunidade de ministrar aula para esses colegas advogados dessas turmas, futuros advogados dessas turmas do interior do direito da UEA. Assim também já dei aula no curso de direito da UEA lá em Parintins, meu abraço para a nossa audiência lá de Parintins. Então, toda vez que o pessoal fala de Festival de Parintins, eu lembro das minhas memórias da advocacia, da sala de aula, da fundação da OAB lá em Parintins. Memórias essas, até falei num vídeo lá na comemoração do Dia do Advogado na Câmara de Parintins. Memórias que aquecem o coração. O pessoal do Caprichoso não gostou muito da comparação, mas saiu sem querer, né? Mas faz parte aí do processo. Olha, além disso, agora eu quero conversar com você sobre, dentro da tua experiência de advogado, você já foi presidente da OAB, como você disse, conselheiro também. Hoje nós estamos vivendo um mundo de digitalização. E nós sabemos que a OAB tem todo o seu regimento de ética, o que um advogado pode ou não fazer. Como é que você vê a interferência das redes sociais hoje na questão da advocacia? Eu confesso, Letícia, que sou um crítico desse regramento. Hoje a gente tem uma série de restrições do plano ético profissional à questão da publicidade da advocacia, né? É uma preocupação da ordem com a questão da chamada mercantilização da advocacia. A nossa atividade não é uma atividade empresarial. A nossa atividade, eu costumo dizer que ela é muito mais artística, né, do que propriamente empresarial, né? A nossa atividade ali é uma atividade de natureza intelectual. E nesse sentido, né, uma preocupação da ordem tem para que esse exercício da advocacia não seja um exercício mercantilizado.
Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem os desafios, como você mencionou na tua própria pergunta, da atualidade, né, como advogado em meio a essa crise que a gente vive, e voltando àquela questão da crise, né, inegavelmente nós somos um pedaço do Brasil, vivemos a crise como o resto do Brasil, como ele vai se vender como profissional, mostrar o seu trabalho nesse universo, né, nesse ambiente que é um ambiente extremamente virtualizado, um ambiente das redes sociais, né? Então, assim, é algo que o Conselho Federal está se debruçando com relação a essa questão desse regramento ético, dessa questão da publicidade, essa questão da tecnologia nos traz diversos desafios. Agora, o desafio da inteligência artificial, da IA, e o exercício da advocacia, a questão dos limites éticos da utilização de peças prático-profissionais com o IA. Nós tivemos, inclusive, episódios de magistrados afastados no Brasil pelo controle externo da atividade judicial por conta da utilização de inteligências artificiais na feitura de decisões em massa que não representavam efetivamente aqueles processos ali objetos de decisão. Então, na advocacia também a gente tem que fazer essa meia-culpa, essa análise, né, justamente porque a gente tem hoje essa questão do estabelecimento desses limites éticos com a aplicação da inteligência artificial, mas, ao mesmo tempo, entender que a inteligência artificial é uma aliada do exercício da advocacia. E aí eu costumo dizer, quando a gente fala da inteligência artificial, que ela é um grande estagiário. E aqui um abraço para todos os estagiários que acompanham a gente aqui no debate político, né? Fazem um excelente trabalho, mas precisam de supervisão, né? Você não pode cegamente assinar aquilo, colocar o seu nome num documento que efetivamente você não produziu ou que você não supervisionou. E aí, obviamente, você é eticamente responsável por tudo aquilo que você produz. Então, não tenho dúvidas que a questão da IA é um grande desafio. A questão das redes sociais são um grande desafio nesse processo de venda, vou usar essa expressão aqui do serviço da advocacia. Eu costumo falar, quando a gente fala das entregas de carteira, lá na OAB, que a ética profissional, né, o advogado ele não tem, Letícia, na sua prateleira produtos. Eu não vendo carro, não vendo roupa. O que a gente tem na prateleira da gente é a nossa credibilidade. Então, a gente tem que ter muita preocupação com o exercício ético da atividade profissional. E, inegavelmente, as redes sociais acabam criando estereótipos de sucesso profissional que muitas vezes não são estereótipos verdadeiros, né? Um dia desse eu vi um vídeo no Instagram, achei super curioso, um cara lá com um carrão, não sei o quê, a advocacia é isso aqui, o exercício da advocacia de sucesso é isso aqui, arrasta para cima. Aí termina o vídeo e vem um cara e diz, mano, já pode sair aí do carro, né, que você pegou emprestado para fazer o vídeo, né? E é um pouco isso, né? A gente tem que ter preocupação no que e assim, é uma preocupação que essas gerações acabam criando estereótipos de sucesso que são ligados a esses bens materiais e, ao mesmo tempo, entender que o sucesso ele tem que ser pautado no trabalho, no esforço, na dedicação. Não tenho dúvidas que isso é um grande desafio para a advocacia nesse período. Olha, nós acompanhamos aqui que durante sua gestão na OAB, você implementou diversas iniciativas voltadas à valorização da advocacia. Quais dessas ações você considera como seu maior legado? Eu acho que o grande desafio, né, eu costumo dizer que a gente tem duas grandes frentes dentro da OAB no que tange a representação da própria advocacia, né? Uma questão é a questão das prerrogativas da advocacia, né, um trabalho na defesa das prerrogativas da advocacia. E quando a gente fala de prerrogativas da advocacia, Letícia, a gente não fala de privilégios para a advocacia, a gente está falando de garantias do próprio cidadão, porque para que a gente possa estar entendendo aqui, né, quando um advogado fala, né, ele está falando pelo jurisdicionado, ele está falando pelo cliente, ele está falando pelo cidadão. O cidadão usa a voz, né? A própria expressão advogado vem disso, né? Falar por, né? Então, o advogado fala pelo jurisdicionado. O jurisdicionado, o cidadão do povo, só chega ao Poder Judiciário, só consegue levar suas demandas ao Poder Judiciário por intermédio da advocacia. Então, a advocacia exerce uma função essencial à administração da justiça, única profissão privada com textualmente o nome na Constituição de 88, dada a importância que a advocacia tem,
Mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação nos dois triênios que presidimos a ordem, era com a questão do mercado de trabalho da advocacia. Eu acho que a gente tem essa preocupação hoje com o mercado de trabalho da advocacia. Eu sempre conto essa história, Letícia, que quando eu comecei a advogar, né, eu não sou parente de pessoas importantes, né? Então, assim, famosos, né? Assim, eu trilhei meu caminho como fruto do meu trabalho, do meu esforço, como muita gente faz da advocacia amazonense, da advocacia brasileira, e como você vai fazer aí, começou a fazer ali já, né? E eu acho que isso é importante, a gente ter isso sempre em mente. Mas eu costumo dizer que eu demorei 4 anos do exercício da advocacia para ter o meu primeiro escritório. Né? Eu lembro que quando um cliente chegava e dizia assim, eu vou lá no seu escritório, eu morria de vergonha de dizer que eu não tinha um escritório. Né? Eu dizia, não, eu vou lá na sua empresa, né? Não, eu vou lá né? Eu advogava em casa, né? Peticionava em casa, imprimia as coisas em casa, ainda na época da impressão, né? Como muita gente faz ainda hoje, né? As pessoas acham que tudo já nasce pronto, né? E nem sempre isso é desse jeito. E aí, quando eu virei presidente da OAB, me tornei presidente da OAB, eu coloquei em mente, não, eu acho que a gente tem que investir na questão do mercado de trabalho da advocacia, especialmente para o jovem advogado que ainda não tem condição de ter o próprio escritório. E um dos grandes legados que a gente deixou, né, e que o presidente Jean tem dado continuidade, foram os espaços de coworking, os escritórios compartilhados da advocacia. Então, nós inauguramos na nossa administração a Casa da Advocacia do Centro, ali na Rua Tapajós, o meu escritório em 1 e 2, no primeiro andar da sede da OAB e da Caixa de Assistência. Aqui quero dizer que esse meu escritório é mais bonito que o meu escritório de verdade, viu? É um negócio caprichado para atender a advocacia com toda a qualificação que a advocacia consiga levar os seus clientes para serem atendidos ali com toda a dignidade. E no último dia da nossa última gestão, nós inauguramos ali da descida da Avenida Jornalista Humberto Calderaro, na Avenida Paraíba, a Casa da Advocacia Fórum, né, que também é um espaço de coworking gratuito, Letícia, para advocacia. Então ele agenda, atende o cliente dele lá, tem o espaço para peticionamento eletrônico, tem computador, tem scanner, tem impressora, tudo gratuito, justamente para proporcionar esse advogado, essa advogada, mercado de trabalho. E o presidente Jean deu sequência nesse projeto, inaugurando a Casa da Advocacia lá no Shopping Felipe Dal, na confluência da Zona Norte e na Zona Leste. E o que é mais interessante, Letícia, a gente falou aqui de crise da advocacia, e a gente que vive essa advocacia de verdade sabe o que é essa crise, sabe quais são as dificuldades, né? O que é uma migração do SAGE para o Projude, né? O que é ter uma senha no Projude, o que é um balcão virtual. Quem não vive advocacia de verdade não sabe do que a gente está falando. Mas, assim, é interessante que quando a gente fala sobre isso, às vezes a gente pensa que só frequenta esses espaços de coworking a jovem advocacia. E eu me surpreendi que não. Muitos advogados veteranos que já não conseguem mais suportar o custo de um escritório físico também estão migrando para essas estruturas da OAB. Então, a OAB tem que estar preocupada, tem que estar vigilante, dar ferramentas para que essa advocacia consiga a superação da crise. Perfeito. Agora nós queremos falar um pouco sobre política como um todo. Vambora! Aqui o debate político nós comentamos que nós sempre preparamos os nossos telespectadores aqui para a eleição. E nós estamos em um processo que as eleições de 2026 adiantaram muito. Foi um feito que nunca foi visto antes. Já temos aí pessoas se colocando à disposição do pleito, já tem pessoas iniciando uma pré-campanha como um todo. E em relação a isso, você tem uma grande atuação na área, né? Você é um dos advogados mais conhecidos aqui do nosso estado em relação ao direito eleitoral, e nós queremos saber, na sua visão profissional, como você vê que pode ser realizado aí um combate a todas as problemáticas que o direito eleitoral enfrenta como um todo? É interessante, Letícia, essa pergunta. Eu tenho uma vivência de eleição, a gente gosta, né, de eleição, você já cobre também eleição há um tempão. Sim. Né? Você já esteve no TRE, você já viveu isso, né? E é interessante debater com quem conhece, justamente por isso. Eu coordeno, né, campanhas majoritárias desde 2006. Minha primeira campanha
de coordenação majoritária, campanha do Amazonino ainda para o governo, em 2006. Então, de 2006 a 2024, eu participei ativamente de todas as eleições majoritárias de Estado e de capital aqui. E confesso para você que ainda não tinha visto uma campanha tão antecipada, não vou usar essa expressão, né, uma antecipação desse processo político partidário de 2006 tão forte como nos dias de hoje, né? E aqui quero fazer um registro que a Justiça Eleitoral, ela tem uma preocupação com essa figura da propaganda antecipada. Primeiro que assim, quando nós tivemos uma reforma em 2015 na legislação, você teve uma redução desse processo eleitoral, né? Hoje o processo eleitoral inteiro dura algo um pouco mais que 45 dias, né? E realmente 45 dias é um período muito curto, né? As propagandas, efetivamente propaganda mesmo eleitoral, pelo calendário, ela só deve começar dia 16 de agosto de 2026, né? Para uma eleição no primeiro domingo de outubro de 2026. Né? Só que o que acontece? Como é um período realmente muito curto de tempo, né, o artigo 36A da Lei Geral das Eleições, de 9.504 de 97, permitiu, né, que os pretensos candidatos, futuros candidatos, comecem a dar entrevistas, a falar sobre planos e coisa e tal, desde que não haja, e aí no primeiro momento, que não houvesse pedido explícito de votos. Só que o brasileiro ele é inventivo, né, Letícia? Então ele começou a criar, não posso pedir votos, mas eu posso usar frases, né? Tamo junto, conte comigo, né? E aí o TSE, num segundo momento, veio dizendo, eu também não posso usar a expressão que o TSE usa, magic words, as palavras mágicas, né? Tamo junto, o TSE, inclusive, recentemente, proibiu a expressão tô fechado com fulano. Sim. Porque ali havia uma indução de que havia um pedido de votos com essas palavras de uma forma transversa, né? Mas é lícito aos candidatos discutirem os problemas do Estado, discutirem os problemas da cidade, né? Tentarem formar, né? Formatar um movimento, um futuro plano de ação, né? E aí acho que a expressão discutir a cidade, discutir o Estado, é algo muito mais próximo. Óbvio que essas eventuais representações de tudo que está sendo feito até aqui não vai surtir nenhum efeito prático agora. Né? Porque primeiro você tem que ver se essas pessoas que estão nesse momento aqui, né, fazendo propaganda antecipada, se elas vão ser efetivamente candidatas. E a gente só vai saber isso com o protocolo de pedido de registro de candidatura lá em 2026, né? Quando essa pessoa botar a cabecinha de fora ali, né, e disser, sou candidata, registrar sua candidatura, aí sim, né, essas representações por propaganda extemporânea, propaganda fora do prazo, podem ser manejadas. E essas ações fora do período eleitoral, como esse momento agora, se houver aí a discussão de distribuição de bens, veiculação de imagens à oferta de serviços, né? Aquilo pode ensejar uma discussão de abuso de poder econômico, de abuso de poder político, de uso indevido dos meios de comunicação, que vão desaguar em ações lá em 2026. Sim. Mas, inegavelmente, tem um povo já com um bloco na rua aí, né? Isso é verdade. Uma preocupação também que o Convergente como um todo tem é em relação à participação feminina. Na última eleição, em 2025, nós tivemos aí um número reduzido de participação de mulheres efetivamente eleitas. Agora, em 2025, nós já estamos tendo algumas ações em relação à cassação de candidaturas por questão de fraude à cota de gênero. E em relação a isso, nós queremos saber, na sua opinião, enquanto advogado, o que você acha que precisa melhorar para ter a efetividade de mulheres na política? Interessante, né? Porque a gente viu, militando, né, há bastante tempo nessa área, essa preocupação com a representação feminina crescer, né? Eu acho que a discussão de representação ela é super importante. Se a gente parar para pensar que mais da metade do eleitorado é brasileiro, né, é feminino, né, são mulheres, né? É muito estranho você pensar que apenas 16 a 17% das cadeiras são preenchidas por mulheres, né? Sim. Você tem uma falha nesse sistema de representação, inegavelmente, né? Então, se mais da metade dos eleitores são mulheres, por que só
17% das cadeiras são preenchidas por mulheres. Então, você tem uma falha na representação. E aí, obviamente, traria reflexões sobre a própria questão da representação, da gente ser representado apenas por pessoas que efetivamente nos representem, né? Que estejam no nosso espaço de fala, né? Que vivam o que a gente viveu. E assim é com as mulheres, né? Eu lembro, antigamente, a legislação, quando falava dessa cota de gênero de 30%, 70%, 30% versus 70%, que não é uma cota de mulheres, tá? É uma cota de gênero. Pode ser que eu tenha 70% de candidatos mulheres e só 30% de candidatos homens, que é muito difícil de acontecer. Mas é possível, em tese, né? Uma cota de gênero não é uma cota feminina. Mas é interessante, quando a gente fala sobre essa questão da cota, eu lembro da evolução histórica disso. Antigamente, quando se falava em 30% de cota de gênero, não falava em preencher, só falava em reservar. O verbo que a legislação usava era reservar 30% das cotas ao gênero oposto. Só que o que acontecia? Os partidos simplesmente não preenchiam essas vagas e diziam, não, nós reservamos, só não apareceu nenhuma mulher aqui, né? Num segundo momento evolutivo, né, nós tivemos a reserva de vagas. Então, 30% das vagas têm que ser ocupadas pelo gênero oposto, né? Então, ou 70% de homem e 30% de mulher, né? Ou 70% de mulher e 30% de homem, né? Tanto faz, né? A cota é de gênero. Mas aí o que aconteceu? Não é apenas você reservar e você preencher as vagas, é você dar efetividade de condições para essas mulheres disputarem, né? Porque como é que elas vão ter condições de disputa se, por exemplo, elas não teriam acesso aos mesmos recursos que os homens? Então, hoje você tem obrigatoriedade de fundo de FEFEC específico para as mulheres, né? De fundo partidário diretamente para as mulheres nesse processo, né? Aquilo ali é uma garantia de que não vai faltar combustível nessa campanha de mulher, né? Mas, assim, infelizmente, aí quando a gente fala dessas ações de cota de gênero, e quero fazer esse registro, que a Justiça Eleitoral Amazonense é extremamente célere com relação a esse tema, inclusive já está julgando em segunda instância no TRE. Recentemente, não são meus clientes, né? Mas a gente acompanha diariamente as sessões de TRE, e vi um caso, acho que Presente Querido, alguma coisa assim, que está na pauta do TRE, e outros casos, já em grau de recurso, ou seja, um mandato que começou em 1º de janeiro, né? Já foi julgada essa representação de fraude de cota de gênero. Geralmente é uma ação de investigação judicial eleitoral pela ocorrência do abuso de poder político protagonizado pelo partido, que em tese colocou laranjas como candidatas. Mas eu já vejo o TRE já julgar em grau de recurso, né, a questão desses mandatos, né, o que me deixa muito, muito contente com a celeridade da Justiça Eleitoral nesse sentido. Mas um dado interessante, viu, Letícia? Puxa, essa questão da preocupação de fraude de cota de gênero, cassação por fraude a cota de gênero, é algo que já está uns 3 a 4 ciclos eleitorais. Eu confesso para você que eu imaginava, não, essa eleição de 2024, essa eleição municipal, nós não teremos mais problema de cota de fraude de cota de gênero. Nós já aprendemos com 2018, já aprendemos com 2020, né? E estou falando de eleições municipais, hein? Então, não acredito que em pleno 2024 ainda vai ter discussão de fraude de cota de gênero. E acreditem, ainda temos, né? Ainda temos candidatas com votação pífia, votação zerada, apenas para cumprir tabela, que não fizeram campanha alguma, que muito pelo contrário, quando você vai nas redes sociais, está fazendo campanha para outro candidato, o que não entra na cabeça de ninguém, e ao mesmo tempo ferindo, né, esse direito de representação feminina nos parlamentos. Perfeito. Agora nós vamos entrar num assunto que é muito importante, que vem reverberando. Eu acho que eu nunca tinha visto uma eleição de quinto constitucional tão falada como está sendo hoje em dia. E não só no meio jurídico, mas os veículos de comunicação vêm noticiando, vem sendo aí pauta como um todo, né, para a população. Primeira coisa que eu quero te perguntar em relação a isso, você que é um agente dessa movimentação como um todo, eu lhe coloco assim, por que você acha que se deu essa popularidade do quinto constitucional? Primeiro, para explicar para o nosso espectador o que é esse quinto, né, que está todo mundo falando aí. 1/5 dos tribunais do país são ocupados por representantes da advocacia e por representantes do Ministério Público, né?
foi uma fórmula que o Constituinte 88 trouxe, né, para oxigenar as cortes, os tribunais de justiça em especial, né, onde eu tenho ali no Tribunal de Justiça alguém que veio da carreira do Ministério Público e, no nosso caso da advocacia, alguém que veio da carreira da advocacia, né? E pensando dessa forma, que vale lembrar que é um processo que a Constituição exige que esses candidatos tenham mais de 35 anos de idade, tenham reputação ilibada e que tenham mais de 10 anos de exercício de atividade profissional, de advogado e de advogada, para ser candidato, né? E aí nós temos uma eleição de 3 etapas. A primeira etapa, no âmbito da OAB, né, para a formação de uma lista sêxtupla, com 6 nomes. No segundo momento, essa lista sêxtupla é submetida ao Tribunal de Justiça, que reduz essa lista a uma lista tríplice, com 3 nomes. E no final, esses 3 nomes serão enviados ao chefe do Poder Executivo Estadual, no caso, ao governador do Estado, e o governador do Estado faz a sua escolha, né? Essa é a fórmula do sistema do 5º Constitucional. E aí o que acontece? Como é que é esse processo, primeiramente, na OAB? E é interessante destacar, porque nem todo estado é do mesmo jeito, tá? Por exemplo, Mato Grosso, a OAB do Mato Grosso está com um 5º Constitucional aberto, TJ do Mato Grosso, e essa lista está, salvo o melhor juízo, ainda no âmbito da OAB. E lá, quem escolhe são os conselheiros da OAB, né? De forma que os próprios conselheiros da ordem decidem. Aqui, desde 2004, aqui em Manaus, por obra do Alberto Simonetti Cabral Filho, que é o pai do Beto Simonetti, do Neto Simonetti, foi presidente da OAB por 4 oportunidades, inventou um negócio que a gente hoje em dia não tem como não seguir, que é a eleição direta da classe da advocacia para a formação dessa lista sêxtupla, né? Por exemplo, o Pará recentemente teve eleição, foi em 11 de agosto, inclusive. Sim. O Conselho elegeu 12 e a classe votou entre esses 12. No Amazonas é diferente, é uma eleição direta. Tantos quantos acham que preenchem os requisitos protocolam seus registros de candidatura e aí, consequentemente, senhores, esses candidatos vão atrás dos votos e a classe diretamente, a classe da advocacia, diretamente faz essa escolha. E aí, por que estão falando tanto de 5º, né? Estava explicando aqui que raios é esse 5º primeiro, né? Sim. Mas por que estão se discutindo tanto essa questão do 5º Constitucional? Porque nós temos na representação do Tribunal de Justiça um desembargador que deveria se aposentar agora no final de agosto, o desembargador Domingos Chalub, e que antecipou, né, acho que em junho, protocolou um pedido de aposentadoria por questões de saúde. É que fazer o registro do desembargador Chalub tem uma história muito bonita na advocacia militante e não esqueceu das suas origens quando do exercício do desembargo no âmbito do Tribunal de Justiça. E aí a gente vê realmente nesse processo, isso é inevitável, né, muitos advogados, no último 5º que a gente teve foi em 2018, foi eleito o desembargador Délcio. Nós tivemos 28 candidatos inscritos, né? Então a tendência é que a gente tenha muitos candidatos, é importante que a gente tenha muitos candidatos. Por que é importante que a gente tenha muitos candidatos nesse processo? Porque é importante, antes de escolher uma cadeira, e eu costumo dizer, Letícia, que o que está em jogo não é uma cadeira de desembargador, né? O que está em jogo é a representação da advocacia na Corte de Justiça, né? É quem será o representante da advocacia no âmbito do Tribunal de Justiça. Quem vai defender, e aqui fazer o registro que o eleito ele não vai ser advogado no TJ, no Tribunal de Justiça. Ele vai ser julgador. Só que, inegavelmente, Letícia, todo mundo vem carregado com as suas experiências, né? Com aquilo que viveu, com as vicissitudes do que viveu, né? E aquele que vem representar a advocacia no âmbito do 5º Constitucional deve trazer consigo toda a sua experiência da advocacia, né? Da advocacia sabendo o que a gente vive, sabendo o que a gente passa, porque só sabendo o que a gente vive, só sabendo o que a gente passa, vai saber, ao sentir as nossas dores, aquilo que queremos, né? E aí o que acontece, senhores? Né? Inegavelmente, quem não viveu isso, né? E eu acho que isso é o foco do grande debate dessa eleição do 5º, né? Esse debate entre a advocacia de verdade, entre a militância da advocacia, entre quem vive a advocacia, que sabe o que a gente passa, sabe o que é um balcão virtual, sabe o que é um Projude, sabe o que é um SAGE, que são sistemas, né, do tribunal, vai saber falar para a gente e defender os interesses da advocacia
como um legítimo representante no judiciário da advocacia. Infelizmente, muita gente antecipou esse processo, né? Está na rua, os blocos estão na rua aí. Eu costumo dizer que eu estive muito relutante a isso. Por quê? Né? Eu, primeiro, estava muito preocupado como o próprio desembargador Chalub ia enxergar isso, né? Ou como o próprio Tribunal de Justiça ia enxergar isso, né? Essa antecipação, né, desse processo como algo ruim, pejorativo, né? Eu só comecei a tratar disso, falar sobre o assunto, quando o próprio desembargador Chalub protocolou um pedido de aposentadoria no mês passado, né, por questões, obviamente, de saúde, né? Aí sim, né, eu acho que se recobra essa possibilidade, se pensa, né, em quem faz a reflexão, né? Porque diferente de um cargo político partidário, que eu tenho um mandato de 4 anos, terminou, troco, voto em outro, terminou, troco, voto em outro, aqui nós teremos um representante ou uma representante, né, que deva ficar muito tempo lá. Então, repito, não é uma cadeira que está em disputa, é a própria ambiência do exercício da advocacia que nós, da Advocacia de Verdade, queremos. Aqui no Convergente, nós já noticiamos e trouxemos alguns dos nomes que estão muito cotados, né, para essa participação. O seu nome está dentre um deles. Legal pela lembrança, né? Nem falei nada ainda, mas obrigado pela lembrança, pelo carinho aí. Exato. Eu acho que, sim, muito fruto da história da gente em representar a advocacia como presidente da ordem, né? Então, toda vez que se pensa em representação da advocacia, ter o meu nome lembrado é algo que me deixa extremamente feliz, viu, Letícia? Aí, dentro desse contexto do seu nome ser bastante cotado para a participação, né, dessa eleição para um quinto constitucional, nós queremos saber, eu sempre faço essa pergunta, eu acho que é importante ser feita. Você quer participar desse pleito? Eu acho que, assim, como eu falei, eu relutei muito em tratar desse assunto, repito, numa questão de respeito ao próprio desembargador Chalub, em respeito ao próprio Tribunal de Justiça. Quando o desembargador protocolou o seu pedido de aposentadoria, me senti muita vontade de tratar sobre o assunto. Eu acho que isso é um processo natural, Letícia. Eu acho que a vida da gente, ela é uma vida de contribuições. Eu costumo dizer que a gente está muito pouco tempo aqui nesse plano, né? Às vezes as pessoas se acham muito importantes. Porque eu sou isso, eu tenho um cargo tal. Tudo na vida é passageiro, Letícia. E aí, quando a gente tem essa perspectiva, a gente tem que lembrar que na vida da gente é contribuição. E a gente, no nosso quadradinho, contribui para uma sociedade melhor. Você aqui, né, no portal, você aqui no quadro, no programa, você dá a tua contribuição para uma sociedade melhor. Eu dei minha contribuição na advocacia na ordem, com 2 mandatos de presidente, 1 mandato de vice-presidente, dei minha contribuição naquele quadradinho, naquele momento. E eu acho que é importante, nesse momento, e me acho preparado, né, para dar essa contribuição da advocacia, essa visão da advocacia de verdade, essa visão da advocacia militante no âmbito do tribunal, obviamente compondo a corte como mais um julgador, com todos os outros julgadores que têm uma grande história na magistratura, mas trazendo as contribuições da advocacia, essa vivência da advocacia. Eu sempre conto essa história, tem umas 3 semanas atrás, eu estou tendo uma experiência lá no STJD do futebol, como representante da OAB, julgando a paixão nacional que é o futebol brasileiro. Aí um dia desse, uma sexta-feira, estava me tocando telefone de noite, já 6, 7 horas da noite, telefone 071, atendi, disse, bom, já não é mais as cobranças esse horário, né? Então vou atender aqui, né? E aí, no que atendi, era um advogado do Esporte Clube Bahia, dizendo, a gente entrou com um pedido de efeito suspensivo agora à tarde, o jogo do Bahia amanhã é de manhã à tarde, sábado, precisava que o senhor despachasse o pedido, e fiquei pensando assim, puxa, eu, como um representante da advocacia, tenho um dever de atender o advogado, né? Ou para dar provimento ou improvimento à pretensão dele, mas eu preciso atendê-lo, né? E repito, né? Disse, olha, eu até antecipei, concedi, era um efeito suspensivo do Campeonato Brasileiro que ainda está na metade do campeonato, então me sinto à vontade de conceder, uma medida que pode ser revista lá na frente, mas assim, a visão de atender e dizer, não, eu vou atender e vou dar satisfação. Vou fazer hoje à noite mesmo a decisão para lançar no sistema e tal, porque eu sabia da pressa do advogado, porque eu sei o que o advogado é cobrado pelo cliente dele para dar as respostas. E só alguém que vive isso, já viveu isso, já passou por isso, sabe o que a gente precisa, o que a gente quer. E eu acho que isso é um processo natural,
colocar o nome à disposição, assim como tantos outros colegas vão colocar. Eu acho que, repito, né, mais do que uma eleição para uma cadeira, o debate sobre quem vai nos representar é mais importante do que isso. Por isso que, assim, aproveitando a tua audiência, viu, Letícia? É estranho dizer, poxa, mas alguém que pretende ser candidato quer que outros sejam também. Eu acho que é importante, acho que além da própria candidatura, o debate sobre essa representação da advocacia é importante. Por isso eu estimulo os colegas que queiram participar desse processo, que coloquem os seus nomes à disposição. Quanto mais colegas a gente tiver, quanto mais gente debatendo o que é essa advocacia de verdade, do que a gente precisa, né, da representação que a gente precisa, mais a gente vai ter uma advocacia fortalecida e as nossas demandas enquanto advocacia atendidas. Olha, nas minhas redes sociais, eu sempre divulgo quando eu vou entrevistar alguém e choveu de perguntas em relação de onde surgiu o bordão advocacia de verdade. Como é que foi esse surgimento? Acho que é muito natural, né? Acho que no ambiente, hoje a gente estava até falando um pouquinho mais cedo aqui na entrevista, sobre esse ambiente virtual e da criação de estruturas artificiais, né? E aí, falando sobre representação, a gente tem essa preocupação, né? Quando a gente se debruça sobre a questão da representação da advocacia, de saber o que a gente passa de verdade, o que a advocacia vive, essas dificuldades de sistema, essa dificuldade de balcão virtual. E só quem vive essa advocacia de verdade sabe do que eu estou falando. Quem vive artificialmente, né, nas redes sociais, e falei assim, as redes são muito pródigas nisso, né? Inclusive de estereótipos do que é o sucesso, né, na advocacia, o cara no carrão e tudo mais. Isso não é a advocacia do dia a dia, isso não é a advocacia que a gente vive. Então, a história do movimento Advocacia de Verdade é justamente para dar ênfase a nós, advogados e advogadas, que nós precisamos lembrar que nós só seremos representados por quem exerce essa advocacia de verdade. Bem, a nossa entrevista, ela está maravilhosa. É um momento, um espaço, né, para trazer muita informação para todos que assistem aqui o debate político, mas infelizmente vai chegando ao fim. E aí, para irmos finalizando, a última pergunta que eu tenho para fazer para você é em relação a como você avalia a atuação de advogados que se tornam magistrados em frente às decisões na corte. Primeiramente, agradecer a oportunidade da participação aqui no programa, dizer que tudo que é bom acaba rápido, né? Assim, o tempo fluiu aqui, eu fiquei pensando, nossa, o que a gente vai falar? Será que tem assunto esse tempo todo? Né? E os temas fluindo e advogado falando aqui não para, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que ter em mente isso, né? Quando a gente pensa no magistrado que veio da advocacia, né? Ele não deixa de ser, ele vai ser um magistrado, ele não vai ser mais advogado. Né? Naquele momento ele vai cumprir um papel, ele é um outro julgador como os outros julgadores. Mas como eu mencionei aqui, todo mundo vem muito carregado nas suas vidas, né? No jornalismo é assim, em qualquer segmento da sociedade, você vem permeado das suas experiências, da tua vida, das suas crenças, né? E aí quem vem dessa advocacia de verdade e sabe o que a gente passa, né? Tem a obrigação de estar, quando estiver naquela posição de poder, né, que é uma posição de poder, inegavelmente, sabendo que a gente passa, poder defender o legado da advocacia. Uma coisa, Letícia, que todo mundo me pergunta, puxa, e se preocupa quando se pensa nisso, né, nos espaços de poder, diz, puxa, mas e se fulano ou cicrano chegar, a pessoa vai mudar, né? Eu acho que isso vai mudar comigo, vai mudar com todo mundo, né? E eu costumo dizer, quando eu fui presidente da OAB, eu fui presidente com muito orgulho, da OAB, a nossa gestão tinha como marca a OAB de portas abertas. Inclusive é o nome, da gestão nacional do presidente Beto Simonetti. Qual era a ideia aí, todo mundo que frequentava a OAB e sabia disso, e o presidente Jean deu sequência nisso, né, que a porta do presidente só existe de vidro ali por causa do ar-condicionado, mas todo mundo entra, todo mundo sai, né, aquilo ali é a casa de todo mundo, e quero dizer que o Marco Schoy, que foi presidente da OAB daquele jeito, que exerce a advocacia daquele jeito, e eu sou sempre do mesmo jeito, não importa o momento, o local que eu esteja. Eu acho que o sentimento de servir, né, ele é um sentimento mais importante do que o próprio sentimento de ser.
Fico muito feliz com a sua participação, agradeço novamente e agradeço também você, nossa audiência especial de toda terça-feira. Hoje aqui nós conversamos sobre assuntos muito importantes, que vão dentre a advocacia, o direito eleitoral, que faz parte do nosso processo político e social, e também do Quinto Constitucional, que contribui aí com muito da vida da população, porque quando você entra com aí o seu processo no Tribunal de Justiça, serão esses magistrados que irão aí tomar as decisões. Agradeço a você pela sua audiência e pela sua participação e até a próxima.